Vou atualizar o fórum aqui de vocês. Bom, ontem nós demos então uma breve introdução aí a respeito do sistema nervoso central, né? E hoje a gente de fato começa a estudar os fármacos, tá? Nós vamos estudar hoje os fármacos que estão relacionados ao transtorno do comportamento animal. Tá? Essa aula, hoje eu tive um pequeno atraso aí na postagem da aula, vocês me desculpem, que a gente está finalizando a confecção das avaliações de vocês e o nosso prazo foi um pouquinho alterado e a gente teve que dar uma corridinha contra o tempo. Mas ela já está postada lá para quem quiser abrir no portal, tá? O comportamento animal é algo difícil de ser lidado e difícil de ser tratado também, assim como o comportamento humano, tá, pessoal? As pesquisas em comportamento, tanto humano quanto animal, é feito em pequenos animais ainda, né? Então, a gente estuda o comportamento humano através de comportamentos de ratos, de cobaias, tá? E aí desenvolve as teorias. Então, os estudos são muito próximos e o que se sabe do animal e do homem também é muito próximo. Na verdade, se sabe ainda muito pouco, tá? Em relação aos comportamentos. Então, o que é feito de tratamento é muito semelhante ao humano, tá? Porém, com um grau de dificuldade maior, porque o humano, ele consegue expressar melhor as suas emoções, embora ele também consiga disfarçar. Mas, quando ele está patologicamente alterado, é difícil ele disfarçar as emoções, né? Então, tem esse complicador humano. O animal, não. O animal, ele não vai mentir para você, né? Mas, em compensação, também ele não vai se expressar pela fala. Então, isso dificulta o tratamento, tá, pessoal? Eu costumo falar assim, tem muita gente que chega pra gente e fala assim, eu tô com depressão e não sei o quê. Eu sou bem sincera para vocês, quando chega para mim já falando que está com depressão, mas está todo ativo, todo participativo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu falo, meu Deus, a pessoa está falando bobagem, né? Porque a depressão é uma doença muito séria. E a ansiedade é o mal do século, né? Freud, lá em 1900, já falava do mal do século, que seria a ansiedade. E sem dúvida alguma é ela. Né? Nós humanos, o comportamento ansioso, ele é um comportamento fisiológico. Então, um certo grau de ansiedade é bom para a gente. Né? É bom porque você não se arrisca tanto, você não se expõe tanto, você tem cautela. E quando a ansiedade passa a ser uma doença? Quando a ansiedade começa a te trazer sintomas que atrapalham o seu dia a dia, as suas tarefas diárias, o seu cotidiano. Muitos de nós hoje estamos sofrendo de ansiedade dentro de casa, porque não é um hábito mais da nossa geração ficar trancafiado dentro de casa. Então começa a ter taquicardia, começa a ter sudorese excessiva, começa a ter uma agitação, uma inquietude das pernas. Então isso tudo é uma ansiedade exagerada. Muitos, ao ouvir as notícias do coronavírus, já começam a ter um quadro de falta de ar, ou seja, né, tá assimilando os sintomas para si por um quadro ansioso, não infeccioso. Isso tudo é ansiedade. E no animal? Como que vocês vão perceber esses comportamentos? Tá? Esses comportamentos geralmente se apresentam de forma estereotipada, né? Tem sintomas que são semelhantes ao humano e outros são estereotipados. Então, você vai observar muito nos animais, né? A ansiedade, depois eu vou falar da depressão. A ansiedade, você vai observar que ao ser exposto a um medo, por exemplo, que ele tem, ele vai desenvolver os sintomas de taquicardia, sudorese, dispneia, que é aquela respiração irregular. Ao mesmo tempo, ele também vai ter uma agitação psicomotora, ele vai ficar mais alerta. Se você olhar a pupila, vai estar dilatada. Se for um medo muito excessivo, o animal vai apresentar tremor, pode urinar. Então, esses são os sintomas da avaliação da avaliação para ansiedade. Não é fácil, tá, pessoal, o diagnóstico.
mas o próprio proprietário pode ajudar. Por exemplo, é muito comum os animais de pequeno porte terem ansiedade por medo a fogos de artifício, né? Alguns são um medo normal, igual a gente se assusta ao ouvi-los, quando você não está esperando. Mas outros animais não. Outros animais têm realmente fobia a fogos de artifício e aí precisam ser tratados, né? Recentemente a gente teve o caso de um cachorro lá da polícia, né, não sei se Vitória ou Vila Velha, um dos dois, um cachorro excelente de trabalho, e ele morreu por fobia aos fogos, né? Acho que foi no final do ano passado, até num jogo do Flamengo lá. Tinha que ser o Flamengo, né, para fazer essas coisas. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente tem como melhorar essa condição de vida do seu paciente, tá? A aula de hoje basicamente é voltada para cão e gato, ou seja, animais domésticos, tá bom? Porque dificilmente você vai ter esse padrão de comportamento em animais de grande porte, tá bom? E a depressão? Como dar um diagnóstico de depressão em um animal? Aí é a apatia, pessoal. Um animal que antes era alegre, te recebia com todo carinho, com toda atenção, com todo amor, de repente ele se torna apático, não tem nenhum problema patológico corpóreo, né? Ele só quer ficar deitado, você ouve o choro, o lamento sem uma causa aparente, e aí você parte com o tratamento depressivo. E surge uma terceira pergunta, professora, mas por que tratar? Animais domésticos, animais de estimação, você quer que ele lhe traga alegria, prazer, e você quer proporcionar isso a eles. Então, nada mais justo do que tratar. Não é um tratamento caro, pessoal. Os medicamentos, eles são a um preço bem em conta, tá? E isso ajuda o animal também a não desenvolver outras patologias. Porque já é muito sabido dentro da ciência, da neurociência, que o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, que são essas que nós estamos estudando hoje, levam a acometimento somático do corpo, né? Então, uma ansiedade generalizada, com muita taquicardia não tratada, o animal, com o tempo, vai desencadear um ataque cardíaco de fato. E aí você vai ter que tratar a taquicardia, né? O câncer, a gente sabe que já tem um fundo emocional muito importante, né, associado ao câncer. Então, pacientes emocionalmente estáveis têm menos tendência a desenvolver câncer, né? Então, por isso que a gente começa aí nossos medicamentos falando desses transtornos, tá bom? Não é o mal do século só para os humanos, para os animais também, infelizmente, tá? Vou falar um pouquinho das patologias, dos sistemas associados, e a gente já começa a falar dos fármacos, tá? Qualquer coisa, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade para me interromper, tá bom? Então, o que seria, pessoal, e qual a importância desses transtornos de comportamento, tá? Hoje eu vou ler um pouquinho mais dos slides, porque eu sei que eu postei tarde, vocês não tiveram muito tempo de acompanhá-los, tá? Mas a gente vai conversando sobre os conceitos para não ter perda do conteúdo. Então, o transtorno de comportamento, ele tem um impacto na qualidade de vida do seu animal, tá? Principalmente animais de companhia, animais que são mantidos em cativeiro, são animais muito propensos a desenvolver esse tipo de patologia, tá? Esse desequilíbrio emocional ou alguma condição que surgiu na vida desse animal que levou a esse desequilíbrio. De vez em quando a gente ouve no noticiário, né, que o dono ficou hospitalizado e aí de repente o animal ficou na porta do hospital por um tempo curto, esperando, por um tempo longo, desculpa, esperando esse dono receber a alta, ou o dono foi a óbito, e aí você vê o animal acompanhando o cortejo, ficando no cemitério por um período. Então, isso tudo desencadeia, assim como em nós humanos. Então, é muito comum a gente sofrer um trauma e desenvolver uma doença psicossomática desse tipo. O animal é da mesma forma. Tá? Como eu falei ontem, o cérebro humano e o cérebro dos demais mamíferos é muito próximo.
né? Então, a gente acaba tendo essas complicações também muito próximas, tá? E aí estão alguns dos comportamentos que o animal manifesta para que você possa avaliá-lo. Comportamento destrutivo. A gente sabe que na primeira infância dos animais, principalmente os cachorros, eles tendem a destruir algumas coisas em casa, né? Sapato, chinelo, pé de armário, essas coisas todas. Mas isso é um comportamento da idade, da infância. Passada a primeira infância, ele não vai ter mais esse tipo de comportamento. Aí, do nada, o seu animal adulto começa a desenvolver esse comportamento destrutivo. É um sinal de que tem uma desordem emocional, tá? Um animal que antes era tranquilo se torna agressivo, perigoso, né? Aí a gente tem que fazer uma ressalva, tem que ver se ele não adquiriu a raiva, né? Fez teste negativo para raiva, então a gente já começa a pensar também nos transtornos de comportamento, tá? Medo. Medo é um dos principais sintomas aí para os pacientes fóbicos, tá? Então, seu paciente tem medo de tiro, tem medo de fogos, tem medo de quando o portão se abre e ele se alvoroça, se arrepia. Então, esse medo é bem típico desse comportamento animal. Ansiedade por separação. O que seria isso? Vamos entender, né? É muito comum em filhotes, né? A ansiedade por separação é quando o filhote ainda está mamando, ainda está muito apegado à mãe e de repente você retira desse convívio materno. E aí ele desenvolve uma ansiedade. Qual é o problema da ansiedade? No meu doutorado, eu fiz justamente um trabalho sobre ansiedade de separação em ratos, mas voltado para a linha humana. Então, eu fazia uma separação de 2 horas por dia de ratos na primeira infância, quando eles começaram, logo quando eles nascem, né, até o 21º dia, é o ciclo do rato, de primeira infância. E aí, pessoal, eu acompanhei eu fazia metade da separação da ninhada. Então, a rata tinha 8 animais. Então, eu separava 4 e deixava 4 com a mãe durante esse curto período de tempo de 2 horas. Isso todos os dias, durante 21 dias. Por que eu fiz isso? Porque eu quis ver qual é a relação desses animais que ficaram separados na infância com o desenvolvimento de síndrome do pânico na vida adulta. Porque a gente sabia que existia, mas não tinha sido ainda quantificado por nenhum experimentador. E aí a gente fez, um dos testes que eu fiz no meu doutorado foi esse. E aí é impressionante o resultado. Depois, para quem tiver interesse, meu artigo está publicado. Como os ratos que ficaram separados da mãe por 2 horas nessa primeira infância, depois na vida adulta, desenvolveram o pânico com mais facilidade. A professora Rato tem pânico? Não, não tem pânico. É porque no laboratório que eu fiz minha pesquisa, a gente desenvolveu um modelo que gera o pânico no rato. E aí depois, né, na vida adulta, eu acompanhei o crescimento desses ratos e na vida adulta eu ocasionava esse simulador de pânico nos 2 grupos de ratos, separados e não separados. E os ratos que foram separados da mãe na primeira infância, depois na vida adulta, eles tiveram um limiar para o pânico muito diferente dos ratos não separados. Eu fiz o experimento voltado para a linha humana, só para que vocês vejam que mesmo um animal, né, que para a gente não traz afeto, não traz carinho, que é o rato, ele tem esse sistema encefálico desenvolvido e demonstra que sim, essa ansiedade por separação é muito séria. Né? É claro, gente, que as mães que estão me ouvindo não precisam ficar preocupadas, né? Que depois de 4 meses tem que voltar a trabalhar, né? Tem essa separação. O filho sofre, tá? Mas depois de 4 meses, você deixando o leite materno, caso ele ainda amamente, ou você deixando o seu filho bem cuidado, ele sofre, assim como a minha sofre até hoje, quando eu saio para dar aula, que saí eu e o pai dela juntos, né? Mas não é um sofrimento tal de descuido, de não ter alguém carinhoso para cuidar deles, tá? A gente fala daquele sofrimento abrupto, daquela retirada brusca
sem nenhuma explicação e sem nenhum outro apego. No caso, quando a gente amamenta, a gente deixa o leite para a criança, né? Para ela tomar, ou deixa uma mamadeira, deixa uma pessoa querida cuidando. Então, não é isso que vai levar ao pânico na vida adulta. Eu sei que às vezes a gente, quando eu falo dos resultados, as pessoas ficam um pouco preocupadas com isso. Mas não é, é a falta de cuidado materno ou uma separação brusca, vamos supor, a mãe morre ou não quer o filho, né? E aí o filho tem uma propensão muito maior a ter doença psicossomática na vida adulta. Então, vocês que vão cuidar de animais de pequeno porte, eu falo para todos, mesmo aqueles que gostam de grande porte, né? A vida nunca tem um caminho traçado. Então, pode ser que vocês venham tratar também de pequeno porte. Fiquem atentos aos animais durante a separação na primeira infância. Quando esses animais forem vendidos ou doados ou adotados, então cuidado com essa separação, para não gerar problemas futuros depois na vida adulta do animal. Outro comportamento específico é a compulsão. Né? O animal se torna compulsivo por algo que antes ele não era. A estereotipia. A estereotipia são comportamentos repetitivos que ele não tinha e começa a ter, né? Por exemplo, ele começa a girar em torno dele mesmo, tentando pegar o rabo. Às vezes o animal desenvolve esse comportamento por brincadeira, mas às vezes não. É um comportamento estereotipado. Tá? O piscar dos olhos, às vezes, é uma estereotipia. Lamber ou tentar flagelar a própria pata sem uma causa aparente, também é estereotipia. Então, tem vários comportamentos que a gente vai observando nesse comportamento animal. E tem o comportamento depressivo. O comportamento depressivo a gente vai tratar lá na depressão. Então, esses são os comportamentos básicos. Tá? Falando um pouquinho da ansiedade, quais são os sintomas agora, né? Eu estava falando de comportamento, agora a gente vai falar de sintoma clínico mesmo. Taquicardia, né? Você vê que está alterada. Aumento da vigilância, o animal fica mais alerta, qualquer barulhinho ele já está desperto e fica o tempo todo de guarda. Tremor, né? Muito típico do medo. Alterações respiratórias. Essas alterações respiratórias, você vê que o ciclo respiratório do animal está afetado. Uma respiração muito longa, seguida por respirações muito curtas, ou vice-versa. Ele não tem um padrão respiratório equilibrado. Inquietação, dificuldade de adormecer, medo, exploração do ambiente todo, né? Sudorese e agressividade. Tá? Então, esses são os principais sintomas clínicos do animal ansioso. Bom? E no cérebro? O que acontece no cérebro para que isso aconteça, para que essa doença, essa patologia seja desencadeada? Tá? Acredita-se que existe um sistema chamado sistema límbico, eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Tá? É um sistema que está bem correlacionado atualmente com os comportamentos, sejam fisiológicos ou patológicos. No quadro patológico, que é o que a gente está estudando hoje, o sistema límbico está descompensado. As sinapses, elas estão de uma forma descontrolada, né? Ou tem neurotransmissor em excesso ou tem neurotransmissor em falta. Quais são os principais núcleos do sistema límbico, tá, pessoal? É a amígdala, o hipocampo e o tálamo. Além disso, tem uma participação do bulbo olfatório e do hipotálamo também. Então, é um sistema que está desenvolvido mais ou menos em núcleos bem centrais do cérebro e do diencéfalo, tá? Esses núcleos também têm outras funções, né? A gente sabe dentro do sistema nervoso central. Mas, basicamente, eles formam um sistema de controle comportamental, tá? Então, vou repetir aí, para quem nunca ouviu falar dele, né? Tálamo, hipocampo e amígdala, né? São os principais. Pessoal, amígdala, não confundam. A gente tem as amígdalas aqui da garganta, tá? Que são órgãos de defesa, participam do sistema imunológico.
tá? E a gente tem a amígdala, que está aí na nossa figurinha, no nosso lobo temporal, tá? Na parte mais interna do lobo temporal, que é a amígdala cerebral, tá? O hipocampo, a amígdala está muito relacionada ao medo, tá? Comportamento de medo. O hipocampo é um núcleo bem pertinho da amígdala, aqui também no lobo temporal, tá? E além de estar participando do sistema límbico, ele tem a nossa função de memória a longo prazo. É nele que a gente guarda as informações importantes da nossa vida a longo prazo. Tá? Ele consolida a nossa memória a longo prazo. E o tálamo é um núcleo encefálico bem interno, tá? O tálamo, além da função do sistema límbico, ele recebe todas as aferências do nosso organismo, tá? Tanto mais periféricas quanto internas, e ele leva essas informações para o córtex receptor primário, né, lá no sistema sensorial. Então, o tálamo é o captador das informações aferentes do corpo todo. Então, vamos supor que você está visualizando agora, um neurônio captou pelos seus olhos, passou pelo tálamo e o tálamo enviou essa informação para o córtex occipital, que é o córtex responsável pela visão. Então, o tálamo não é só do sistema límbico, ele também é do sistema sensorial, tá bom? Só para que vocês entendam que esses núcleos encefálicos têm outras funções além de participar da formação do comportamento animal. E aí, pessoal, ontem eu falei com vocês que os medicamentos do sistema nervoso, eles vão atuar nos neurotransmissores, né? E quais são os principais neurotransmissores envolvidos nessas duas patologias que a gente está estudando hoje, ansiedade e depressão, tá? O principal da ansiedade é o que a gente chama de GABA, ácido gama-aminobutírico, é o GABA. Ele é um neurotransmissor inibitório, eu falei um pouquinho dele para vocês ontem. O que ele faz? O sistema límbico está super acelerado, com muitas sinapses acontecendo, e aí você está em crise de ansiedade, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Ativar o GABA para ele inibir parte dessas sinapses. E o sistema límbico voltar para uma neurotransmissão dentro da normalidade. Então, o GABA, olha, se vocês olharem, ele está muito relacionado à ansiedade. Ele é o principal neurotransmissor da ansiedade. Ah, professora, é só o GABA? Não. Na ansiedade, a gente também tem a participação da norepinefrina ou noradrenalina, como vocês preferirem chamar. Nós temos a participação da serotonina, tá? Então, esses três juntos vão controlar o padrão da ansiedade, tá bom? Os medicamentos que vamos estudar vão agir aqui, ó, no GABA, tá? Que são os benzodiazepínicos, que são os medicamentos de escolha para o tratamento da ansiedade. Se vocês observarem a nossa figura, vocês vão ver outros comportamentos associados, né? A norepinefrina, ela está muito relacionada com o comportamento de alerta e concentração. Então, quando a gente está estudando, é muito importante que esse sistema límbico de norepinefrina esteja bem atuante, para que você consiga se concentrar e captar o máximo de informação possível. A serotonina está muito ligada a comportamentos compulsivos. Tá? A acetilcolina é o neurotransmissor do parasimpático, né, que vocês já devem ter estudado. Mas ela está muito associada com a função hipocampal, que eu acabei de falar, de memória. Então, quando a gente está consolidando a memória, a acetilcolina é o neurotransmissor mais liberado no hipocampo. Além disso, olha, os dois juntos, serotonina e norepinefrina, junto com a dopamina, vão estar relacionados com comportamentos de humor, tanto para bom humor quanto para mau humor, tá? E a função cognitiva, tá? Que é a função de comportamentos diários, tá? Apetite, agressividade, sexualidade está relacionado tanto com serotonina quanto com dopamina. E a atenção está muito relacionado com norepinefrina e dopamina. A dopamina é o sistema da recompensa e motivação.
tá? Então, ela está muito ligada à questão do vício à dopamina, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Ela é um neurotransmissor excelente, ela nos leva ao prazer, à felicidade, junto com a serotonina, mas ao mesmo tempo é o sistema recompensador do vício. Então, para tratar o vício, a gente tem que reduzir, então, o controle dopaminérgico. Então, isso é só para que vocês conheçam aí os nossos neurotransmissores principais envolvidos com as desordens emocionais. Professor, Oi? pode fazer pergunta no meio ou só depois? Pode fazer. Então, eu queria que a senhora só desse uma aprofundada melhor na sua fala aí, da atuação desses neuros, fiquei um pouco confusa. Por exemplo, quando os animais ou o indivíduo tem transtorno de comportamento, eu entendi que esses neurotransmissores, eles atuam de forma diferente nesses transtornos, tanto como de forma patológica ou para tratamento, seria isso, assim? Olha bem, quando tem transtorno do comportamento, essas sinapses com esses neurotransmissores são acometidas. Elas fogem de um padrão fisiológico, certo? Certo. Então, o que o medicamento vai fazer? Vai tentar modular, ou para mais ou para menos, essa sinapse, essa liberação desses neurotransmissores. Então, por exemplo, se tiver superestimulado, você vai dar uma reduzida, ou o inverso, entendeu? Então, na ansiedade, o principal neurotransmissor é o GABA, ele é inibitório. Então, os medicamentos vão lá no GABA, vão intensificar a liberação de GABA nessa sinapse, porque ele é inibitório, né? Agora, já na depressão, a depressão é muito comum a gente trabalhar com serotonina e norepinefrina, principalmente serotonina. Aí, na depressão já é o inverso. A serotonina está sendo pouco liberada ou está ficando muito pouco lá no espaço sináptico. Então, o medicamento já faz o contrário. Ele vai fazer com que essa serotonina fique por mais tempo lá ativando o neurônio. Entendeu? Então, cada mecanismo, cada medicamento tem o seu mecanismo de ação específico, né? Vai depender da necessidade da sinapse, do cérebro, tá? Entendi. Uhum. Então, eles funcionam mais ou menos assim, para trazer esse equilíbrio, quando tá para mais, aí vai buscar o neurotransmissor, que se identifica com aquele distúrbio, ou para equilibrar ou para Isso, potencializar. uma modulação para equilíbrio mesmo. Entendi. Tá bom. Tá? Qualquer coisa podem me interromper, tá? Pessoal, aqui no Brasil, o órgão regulamentador dos medicamentos veterinários é o MAPA, né? Ministério da Agricultura Agricultura e Pecuária, né? É ele que vai fazer a liberação dos medicamentos para serem vendidos em termos de medicamento veterinário. Porém, os medicamentos para transtornos comportamentais em animais são os mesmos dos humanos. Eles vão prescrever, administrar os mesmos medicamentos humanos. Então, quem faz a regulamentação desses medicamentos é a Anvisa, tá? Então, seja de farmácia de manipulação ou farmácia, drogaria comercial, esses medicamentos que vocês vão usar são medicamentos humanos e são medicamentos de controle especial. Todos eles, tá bom? Então, quando for prescrito, vocês veterinários têm o direito de prescrevê-los, tá? Mas são os mesmos do uso humano, tá? Então, para alguns, serão aquele receituário azul de notificação, tá? De receita, como é o caso dos benzodiazepínicos. Para outros, vai ser a receita branca de 2 vias, carbonada. Mas é de 2 vias com número de registro também. Eu vou levar em sala para vocês
espero que esse semestre ainda, na nossa aula de receituário, eu mostro para vocês a diferença entre uma e outra, tá? Mas só para que vocês fiquem cientes que para esses medicamentos que a gente vai falar hoje, é o receituário humano, tá? Assinado, carimbado pelo médico veterinário, e não existe a formulação animal ainda no Brasil, tá bom? Então, tudo que a gente vai falar aqui, da mesma forma que age no animal, age no ser humano também. É o mesmo sistema encefálico que a gente está lidando, tá? Então, a gente tem que ter muita cautela na prescrição, na utilização, na distribuição dessas receitas, né? A gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Porque o índice de suicídio hoje é altíssimo, né? E também para quadros depressivos. E o número de pessoas com ansiedade também está muito alto. E o que está acontecendo hoje nos humanos são as pessoas quererem, por qualquer forma, esses medicamentos, com receita, sem receita, tudo de qualquer jeito, usarem por conta própria, ou se viciarem nesse medicamento, ou quando realmente precisam, eles já perderam a eficácia, né? Então, a gente, como vocês serão prescritores e terão esse poder, cuidado, tá? São duas doenças que estão matando muito no Brasil, né? A ansiedade não tratada pode levar a um infarto, a um AVC, e a depressão, né, não tratada vai levar também a um suicídio, né? Eu que morei quase a minha vida toda, ou metade dela, em Vitória, eu trabalhava em Vila Velha e dava aula em Vila Velha e morava em Vitória. O número de vezes que eu parei na ponte por causa de pessoas em tentativa de suicídio ou que realmente estavam ali para suicidar, foram muitas vezes, pessoal. Isso acontece com muita frequência. Só não é divulgado para não ter o estímulo, né? Então, isso só na terceira ponte. Imagina por outras vias. Meu professor de imunologia é um cara fantástico, inteligentíssimo, novo. O ano passado pulou do próprio prédio. Aparentemente não tinha sintomatologia nenhuma. Era um dos bambambãs da Multivix e da EMESCAM, né? Um professor muito bem conceituado, tranquilo financeiramente, pulou do prédio e se matou. Então, a gente está lidando com doenças muito sérias e vocês terão esse poder na mão de vocês de prescrever esses medicamentos para animais. Não sejam lubrificados por humanos que queiram receita a todo preço, tá? Não vendam isso, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando então dos nossos medicamentos. Oi. Fabrício. Fala, Fabrício. Você falou que não existe medicamento. Mas Oi? existe medicamento anticonvulsivo para a linha veterinária já. Anticonvulsivo, a base de azepam. Os anticonvulsivantes, Fabrício, eles também fazem parte dessa classe, tá? Mas a gente vai ver que o próprio diazepam quase já não é mais usado na linha comportamental, entendeu? Então, para a dose e para o efeito comportamental, a maioria das vezes vocês vão prescrever os humanos, tá? Quando a gente falar dos depressores centrais, eu vou falar dos barbitúricos, que ainda são usados. E aí, esse que você está me falando, realmente, ele pertence a essa classe, tá, Fabrício? Não está errado, não. Mas ele já vem descrito mais para o uso anticonvulsivante. Anticonvulsivo, é isso aí. Aí, eles desenvolveram, sim, uma formulação que tem a base do diazepam, né? Já próprio para animais de pequeno porte. Acho que né? esse é o no mercado. Uhum, é o não comercial, né? O Epiol. Uhum. Pois é, aí ele já vem na dose já para animais, e aí a bula dele já vem como convulsivante,
né? Ele até descreve que tem o efeito comportamental, sabe? Mas a gente não costuma prescrever esses daí para o quadro comportamental, só para quadro convulsivo. Entendeu a diferença? Embora a base farmacológica seja a mesma. No caso do caso comportamental, no pânico de fogos, barulhos, né? Existe também tranquilizante, né? Que é usado via oral em gotas, né? A base de acepromazina, né? É uma outra classe medicamentosa. Ele tranquilizante. Hã? Ele é tipo um tranquilizante, né? Ele reduz mais os sintomas corpóreos, os tremores, taquicardia, respiração acelerada. A parte neurológica não é tão afetada. Então, você não vai tratar a fobia, você vai diminuir o medo daquela hora. Entendeu a diferença? Entendi. Entendeu? Isso também é muito. Na medicina humana também existe uma classe de medicamentos que não é controlada. Por quê? Porque também tem essa redução dos sintomas corporais, mas não trata o medo em si na parte neural, entendeu? Sim. É só para aquele momento, entendeu? Entendi. Aí tem essas diferenças de classe, tá? De classificação. Tá bom? Entendido, Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Vamos lá, então. Dentro dos ansiolíticos, né, como o Fabrício acabou de falar também, o diazepam, pessoal, é o fármaco mais conhecido, tá? Ele é um benzodiazepínico. A gente vai ver que para os animais ele é um pouco tóxico, tá? Então, ele é usado com cautela ou trocado por outro menos tóxico, tá bom? Mas, via de regra, quando a gente fala de ansiolítico, a gente lembra dele, do diazepam. Tá? Coloquei o símbolo da Anvisa aí só para lembrar vocês que ele é fiscalizado pela Anvisa, tá? Então, o que são esses benzodiazepínicos, pessoal? São fármacos seguros, tá? Muita gente já tentou suicídio com ele. Eles são fármacos com alto índice terapêutico, vocês já estudaram, já sabem o que é isso. Então, a dose tóxica é muito elevada, perto da dose terapêutica, são fármacos seguros. Quando que eu vou fazer uma intoxicação medicamentosa com benzodiazepínicos? Quando você fizer associação dele com outros fármacos também depressores. Aí sim, então a associação dele com álcool é perigoso, a associação dele com outro fármaco que a gente vai estudar hoje, de outra classe, qualquer que seja, é perigosa, porque intensifica demais os efeitos dele. Tá? Mas fora isso, ele usado sozinho, na dose terapêutica, é um fármaco muito seguro, tá bom? Além da ansiedade, eles vão ser usados também em outras situações em animais. Como o Fabrício falou, eles também vão ser usados na depressão central para controle de convulsões. Vão ser usados também na pré-anestesia, tá? O que é uma pré-anestesia, pessoal? Você faz a administração de um ansiolítico para reduzir a ansiedade desse paciente, tá? E também para que ele não se recorde depois de todos os fatos do que ele sofreu de trauma. Então, a gente chama de amnésia retrógrada. Esse é o processo. Então, esses fármacos causam um esquecimento do trauma sofrido durante a cirurgia. Tá? Então, eles também são usados em humanos, assim como são usados na pré-anestesia em animais. Tá? Hoje a gente vai falar deles um pouco mais voltado, então, para o tratamento comportamental. Mas nas nossas outras aulas de anestesia e de convulsão, eu vou voltar a falar deles com vocês, mais focado nessas duas áreas, tá? Então, o que eles fazem? Eles atuam no nosso neurotransmissor GABA, tá? Que a gente falou lá. Só para frisar e vocês não esquecerem mais, o GABA é um neurotransmissor inibitório, tá? Então, o que ele faz? Quando o GABA se ligar a um receptor, ele vai inibir o neurônio que está sofrendo a sinapse, tá bom? E é isso mesmo que a gente quer,
né? O sistema límbico está superativado, está tendo uma ansiedade generalizada, você quer inibir parte dessas sinapses para que esse cérebro volte ao seu nível de estimulação normal, tá? Eles são os mais prescritos para esse tipo de comportamento, tá bom? Coloquei o cachorrinho fazendo giro ao redor dele mesmo, né? Tentando pegar o rabo, como a gente fala. Esse é um comportamento estereotipado dos cachorros ansiosos, tá? Associado a outros sintomas também. Dentro dessa classe, pessoal, coloquei aqui o diazepam, porque ele é muito prescrito, mas vocês vão ver que ele tem alguns cuidadinhos que a gente tem que ter com ele, para não causar quadros hepáticos no paciente. Tá? O alprazolam, que é excelente para os animais, tá? Principalmente para cachorros. Temos o clorazepato e temos o lorazepam. Então, esses 4 são os fármacos utilizados em animais. Só vou fazer uma observação aqui. Existem mais de 21 medicamentos já usados em humanos pertencentes a essa classe, tá, gente? Então, para animais, esses 4 são mais usados, mas existem aí pelo menos mais 17 no mercado, tá bom? Então, a gente pode ser que daqui a um tempo se observe clinicamente que outros benzodiazepínicos também são muito bons para os animais. Então, vocês aí que vão partir para a pesquisa clínica, tem uma gama de medicamento humano muito bem desenvolvida nessa classe, que talvez possa ser melhor para o tratamento em animais. Tudo é possível na ciência. Então, em cães, principalmente para tratamento de fobias, como trovoadas, fogos de artifício, fobia a alguém ou algum outro animal, né? E a ansiedade de separação, que a gente já falou bastante delas. Os 2 fármacos mais utilizados são o alprazolam e o clorazepam, tá bom? Em média, o tratamento vai durar 2 meses continuamente, todos os dias, tá? Esse é um tratamento médio para os cães e gatos para tratamento do comportamento, ou seja, para você livrar o paciente dessa fobia, dessa ansiedade de separação e ele ficar bem, tá? Como são medicamentos que vão relaxar o animal, vão dar uma sensação prazerosa, né, retirar o medo, retirar a tensão, logo após a administração, mesmo por via oral, como é animal de pequeno porte, a gente pode observar um quadro de sedação, um relaxamento muscular, uma respiração mais lenta, tá? Porque é justamente o efeito que o medicamento causa. Alguns vão considerar isso como efeito colateral, mas visando que você quer uma redução da ansiedade, eu particularmente acho que é um comportamento dentro do efeito terapêutico esperado, tá bom? Quando o cão está muito agressivo e você for tratá-lo, né, ou com alprazolam ou clorazepam, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Logo no início do tratamento, pode ser que a agressividade aumente. E aí você vai precisar de medidas de contenção para fazer esse tratamento, tá? Então, com cães agressivos, nos primeiros dias, você pode ter um aumento da agressividade, tá? Por causa de uma superestimulação dos receptores. É um efeito rebote que o medicamento pode causar nesses cães, tá bom? Assim como nos humanos, a gente não pode reduzir, não pode retirar esse medicamento de uma vez. A gente está lidando com sinapse, com receptor, com sensibilidade neural. Nada nesse campo pode ser tirado de uma vez. Não pode. Por que não, professora? Porque quando eu retiro, eu faço com que o cérebro desse animal volte com força total no problema. Tá? Então, você tinha um quadro de ansiedade, você conseguiu estabilizar essa ansiedade. Quando você tira o medicamento de uma vez,
o cérebro vem com uma ansiedade muito maior do que ele tinha antes, tá bom? Então, a gente fala que esses medicamentos nunca podem ser retirados de uma vez. A gente tem que fazer sempre a retirada gradativa. Professor, Oi? Os corticoides tem que fazer desmame também? Sei lá, o princípio é a mesma coisa, sim? Ou não? Ou é em função de outra situação? Não age no sistema nervoso, tá, Maria? Eles agem em outro sistema inflamatório e imunológico. O corticoide só precisa de desmame quando ele é usado a longo prazo. Se ele não for usado a longo prazo, não precisa. O que é longo prazo? O que é longo prazo? 5 dias. Quantos? Mais de 5 dias. Ah, ok. Tá bom? Tá bom. Aqui também, pessoal, vamos supor, eu usei como pré-anestésico, né? É claro que não vai ter efeito rebote, né? Porque você usou uma vez na anestesia. Agora, quando a gente está tratando mesmo os comportamentos, a gente precisa fazer essa retirada. E como que a gente faz essa retirada? Você que vai fazer, você que vai orientar o proprietário, tá bom? Você vai fazer o tratamento de 1 mês com dosagem normal, na dosagem terapêutica. No segundo mês, a cada semana, você vai reduzir 25% da dose. Ao final de 1 mês, 4 semanas, você chega ao ponto zero da dose. Você retira o medicamento. Tá? Então, 1 mês de tratamento é com dose terapêutica indicada, igual, todos os dias. Segundo mês de tratamento, você faz a retirada gradativa. Aí deixe bem claro para o proprietário, para ele ter muito cuidado na administração desses medicamentos, para não ficar esquecendo, né? Nem dar 2 comprimidos ao dia, porque você está fazendo o quê? Você está modulando um sistema. Você está reeducando o sistema nervoso desse paciente a trabalhar corretamente. Então, você imagina, você está reeducando, daqui a pouco você ou dá uma carga muito grande ou você não dá a carga diária, né? Isso leva a problemas muito sérios. Bom? Então, é assim que a gente trata os cães. Em gatos, a gente tem, os estudos mostram que o lorazepam, tá? E o diazepam são os melhores fármacos para tratar gatos, tá bom? Talvez na prática clínica vocês vão observar outras coisas, tá, pessoal? Isso aqui é o que está descrito pelas pessoas que pesquisaram, trataram e viram essa melhor condição, tá bom? Quando vocês forem tratando, vocês façam contato também com as indústrias para que isso seja atualizado, ou desenvolvam artigos científicos e publiquem, caso vocês vejam coisas diferentes, tá bom? Os gatos não podem receber diazepam por via oral, tá? Esqueçam diazepam por via oral em gatos. Eles causam uma necrose hepática e pode levar o gato ao óbito, tá? Então, não deve ser usado. Por que, professora, que ele causa essa necrose? Existem enzimas no fígado do gato que vão metabolizar a reação de fase 1, que nós já estudamos lá na farmacocinética, tá? Vão metabolizar o diazepam em um metabólito mais ativo e tóxico. E aí, esse metabólito tóxico vai agredir o próprio fígado do gato e ele pode desenvolver uma morte, uma necrose hepática, dependendo do grau de exposição desse gato a esse medicamento, tá? Então, a gente pode usar o diazepam? Pode, pela via parenteral. Porque a gente viu, né, que o efeito de primeira passagem hepática por via parenteral é praticamente nulo. Então, não vai desencadear tanto efeito tóxico. Então, se for em gatos, diazepam por via parenteral. O lorazepam você pode usar pelas vias que estão disponíveis sem nenhum problema, porque ele não causa essa hepatotoxicidade. Ok, pessoal? Vamos adiante. Essa aqui é a estrutura básica do benzodiazepínico, tá? Todos eles vão ter esses 2 anéis centrais aqui, hexagonais, e esse anel inferior disposto nessa condição.
que vai mudar entre, por exemplo, o diazepam e o lorazepam? Os radicais, tá vendo? R1, R2, R3, R4. É isso que muda para diferenciar um fármaco do outro. Mas, quimicamente falando, essa é a estrutura, tá? Como que esses medicamentos agem, pessoal? Eles agem da seguinte forma. Agora a gente vai falar de mecanismo de ação. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem o efeito terapêutico, que aqui nesse caso a gente quer a redução da ansiedade ou do medo, da fobia, e temos o mecanismo de ação, tá? Então, como que esse fármaco age no seu cérebro para reduzir essa ansiedade? Isso é mecanismo de ação. Como eu já dei uma adiantada, eles vão atuar especificamente no receptor GABAérgico, tá? Onde o GABA vai se ligar, tá? Esses receptores GABAérgicos, eles vão mediar uma transmissão sináptica inibitória. Então, o GABA, quando se falar de GABA, você já lembra que é um inibidor do sistema nervoso, tá? E o benzodiazepínico, ele vai intensificar a ligação do GABA a esse receptor. Então, ele é um agonista GABAérgico, tá bom? Por que agonista, professora? Porque ele vai imitar a ação do GABA, tá? Ele vai intensificar a ação do GABA, tá bom? E aí, aqui só para que vocês vejam aí a nossa sinapse, né? Pensem comigo aí que essas vesículas sinápticas aqui do neurônio A são as vesículas de GABA, tá? Na hora da liberação, o GABA vai ser liberado aqui na fenda sináptica e essa proteína aqui do nosso neurônio B é o receptor GABAérgico. Agora eu vou detalhar para vocês esse receptor GABAérgico. Por que ele ajuda o GABA a se ligar com mais intensidade? Olha bem esse receptor, que bonitinho que ele é. Ele tem vários lugares de ligação. Então, ele tem o lugar de ligação do próprio GABA, que é aqui em cima. Ele tem o lugar do benzodiazepínico, que é esse fármaco que a gente está estudando agora. Ele tem a ligação com o álcool, que é o etanol. Tem a ligação com o barbitúrico, que é um anticonvulsivante, que a gente ainda vai estudar. E tem ligação com neuroesteroides, que são substâncias produzidas pelo próprio encéfalo. Tá? Esse receptor todo, pessoal, é um canal de íon cloreto. Então, quando o GABA se liga aqui em cima, essa comporta se abre e entra, tem um influxo de cloro. Quando esse cloro entra nesse neurônio, ele inibe a sinapse nesse neurônio. É assim que funciona, tá? Por que ele é um agonista do GABA? Porque quando o benzodiazepínico está se ligando aqui, nesse sítio aqui, fica mais forte a ligação do GABA aqui em cima. E todos esses sítios também intensificam. Então, por exemplo, por que eu falei que a gente não pode usar benzodiazepínico junto com etanol? Porque aí você pode ter de tal forma que você pode levar ele a uma parada cardiorrespiratória e ele morrer. Essa é a nossa preocupação, quando dois fármacos atuam no mesmo receptor juntos ao mesmo tempo. E aí você pode levar ao óbito. Então, outro exemplo, usar o diazepam junto com barbitúrico. Qual barbitúrico? Um gardenal, por exemplo, né? Que é um fenobarbital. Os dois juntos podem levar ao óbito, tá bom? Então, esse é o mecanismo de ação. É assim que os fármacos funcionam, tá? Aqui é um outro esquema. Pode explicar de novo, professora? Posso. É porque o próximo esqueminho também fala a mesma coisa, mas vou repetir aqui nesse mesmo slide, tá bom? Então, o benzodiazepínico é um agonista por se ligar a um dos sítios desse receptor inteiro, que é o receptor GABAérgico. O GABA é o neurotransmissor liberado na sinapse.
Então, ele tem a ligação aqui em cima, tá? Quando um desses sítios estão ligados, intensifica a ligação do GABA aqui em cima. Ele fica mais preso, mais ligado. Com isso, esse canal fica aberto por um tempo maior. Mais cloro vai entrar nesse neurônio. E a sinapse vai acontecer com uma intensidade maior. O cloro entrando, esse neurônio vai ser inibido, tá? Quando que tem intoxicação? Quando mais de um desses sítios estão ligados. Aí você pode deprimir tanto esse sistema nervoso, levando, por exemplo, a uma parada respiratória, a uma parada cardíaca, porque o comando do cérebro está tão baixo que o corpo entende que é hora de parar, tá? Então, aí que mora o perigo. Quando você usa 2 ligantes ao mesmo tempo. Você usar um só, que no caso benzodiazepínico é muito seguro. O barbitúrico já é mais perigoso, porque o índice terapêutico dele é baixo. A gente vai estudar ele lá nos anticonvulsivantes. Ele pode levar o óbito sozinho, por intoxicação. Professora. Benzodiazepínico, não. Não vai Professora. fazer isso. Oi. Lá no abrigo, a gente tem um cachorro que ele tem sequelas da sinomose. Então, ele tem aquelas convulsões e ele fica o tempo todo com tremores. E a gente trata ele com fenobarbital. Isso. Esse uso contínuo, segundo o veterinário, ele tem que tomar, tem que fazer uso contínuo por causa das convulsões. Em relação a esse período aqui mencionado, eu sei que o medicamento, o fármaco é outro, né? Mas o uso prolongado vai trazer algum mal para esse animal? Como é que... Não, na convulsão não tem jeito. Na convulsão é uso contínuo mesmo em humanos, tá? Para manter esse cérebro dentro de um parâmetro normal. O que pode acontecer a longo prazo é de você precisar ir aumentando a dose, porque o neurônio passa a não responder na dose convencional. E aí você tem que ir aumentando, mas o tratamento é esse mesmo, na convulsão. E agora ele desenvolveu o problema renal, eu não sei se tem... Pode ter uma relaçãozinha, porque a excreção desse medicamento é renal, né? Mas entendi. pode ser que ele também era propenso a ter, né? Não estou te afirmando nada, porque só por esse fator não dá para a gente avaliar se o problema renal foi causado pelo barbitúrico. Ok. Tá? Ele só pode sobrecarregar o problema, tá? E não ser a causa. Entendi. Tá? Quem tinha perguntado antes que tinha ficado em dúvida ainda, posso continuar? Sim, obrigada. Ok. Vamos lá, pessoal. Aqui é só um outro esqueminha de um outro livro para vocês entenderem. Né? O receptor de GABA aqui na figura A, tem o receptor de benzodiazepínico do lado e tem um canalzinho de cloro. O que acontece é que quando o GABA se ligar aqui na figura B, o cloro vai entrar, né? Causando a inibição neuronal. Quando o benzodiazepínico se liga também, vocês observem que a setinha aí está bem mais forte, indicando que uma maior quantidade de cloro entrou nesse neurônio. É isso que acontece, tá? Com isso, pessoal, vai acontecer uma hiperpolarização. Vocês estudaram lá o potencial de ação e viram que tem a fase, né, do potencial de ação onde está hiperpolarizado, né? Tem a despolarização inicial, a repolarização e a hiperpolarização. O que é hiperpolarização? É quando o neurônio não consegue ser novamente estimulado. Então, isso é o mecanismo de ação, é o aumento da hiperpolarização desse neurônio, consequentemente, redução da excitabilidade. Tá? É isso que acontece. Bom, pessoal, a farmacocinética é uma farmacocinética tradicional. Você pode usar por via oral. Ela tem uma boa absorção, em tempo de 1 hora vai começar a acontecer.
De 60% a 95% vai estar ligado às proteínas plasmáticas. Ele é altamente lipossolúvel, tem um certo acúmulo na gordura corporal, tá? A metabolização é hepática no fígado e a eliminação na urina. Isso aí só para que vocês compreendam bem, tá bom? E aqui nós temos uma tabelinha com as doses para vocês, tá? De todos eles. Não dá para enxergar muito bem, mas essa tabela eu tirei daquele livro-texto que a gente tem usado, tá? Essa tabela é bom que vocês olhem com calma, vejam, porque tem a dose certinha de cada um, tá bom? Tanto para gato quanto para cão. E é bem válida, tá? Então, consultem aí essa tabelinha no livro, façam uma impressão delas ou tirem uma foto, para que vocês tenham isso durante a clínica, quando vocês forem clinicar. Tá certo? Pessoal, vou pedir vocês só um minutinho para eu ir ao banheiro. Eu já retorno para a gente falar dos antidepressivos. Se ficou alguma dúvida dos ansiolíticos, a gente responde rapidinho. Só um minutinho, tá? Está enxergando aí? Aí, pessoal? Oi? Na tabelinha aí, do diazepam para gato, tem a prescrição oral. Mas eu fiz uma anotação aqui que ela disse que era para a gente esquecer diazepam por via oral, não é? No gato, no caso, né? Ela falou. Isso, pois, para o gato mesmo. Diazepam gato, ó, porque... 2 a 0,4 miligramas por quilo, 12 em 12, via oral. É porque deixa ela subir. É porque a tabela está no slide de cima, não dá para ver aqui. Na hora que ela voltar, a gente pergunta. Estou vendo aqui. É que eu estou ouvindo pelo celular, mas estou vendo pelo meu computador, então fica grandão.
Vamos lá? Christian, tudo ok? Certinho, professor. Vamos lá. Para a gente fechar nosso conteúdo de hoje. Professora, para a senhora entrar no antidepressivo aí, essa tabelinha que a senhora passou, eu fiquei confusa em relação à prescrição do diazepam para gatos via oral. O livro... E eu tenho uma anotação aqui de restrição dele por essa via, né? Então, existe no livro, tá, Maria? Então, eu tirei do livro, mas a minha indicação é que você não use. Ok. Tá? Por causa da hepatotoxicidade que ele apresenta. Tá? É o que eu falei. Tem coisas que que vocês vão observar na clínica que não vão estar de acordo com o que está escrito no livro. Então, assim, quando eu consigo achar os detalhes, né, como é o caso de diazepam, que eu sei que causa esse problema, eu já alerto antes, porque se você for pelo livro, você vai administrar, mas aí no próprio livro tem a recomendação, se você olhar lá em contraindicações, ele vai estar contraindicado. Ok, tá bom. Eu anotei aqui, professora, obrigada. Tá, joia. Professora, só um minutinho. Oi. Tem uma pergunta da Clarice aqui, porque ela está sem o áudio. Ela está perguntando o que ocorre depois da hiperpolarização. Hiperpolarização? Isso. O neurônio volta ao processo de potencial de repouso da membrana. Despolarização, acontece o potencial de ação. Repolarização e hiperpolarização. Vocês têm o gráfico? A Esther colocou para vocês o gráfico do potencial de ação? Ou não? Sim, sempre. Então, a hiperpolarização é quando ela está lá embaixo, quando o potencial de membrana está abaixo do potencial de repouso. Essa é a fase da hiperpolarização. Aí ele volta para o potencial de repouso, tá? Podendo ser novamente estimulado. Uhum. Se ela tiver mais alguma dúvida, você me fala. Ok. Os antidepressivos, pessoal, existem aí no mercado veterinário 3 classes que podem ser utilizadas. Aí eu coloquei por sigla, mas são os inibidores da monoaminoxidase, que é a IMAL, os tricíclicos, porque a molécula química tem 3 ciclos, eu vou mostrar depois a vocês, e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Depois nos slides tem descrito as siglas. Tá? Então, vamos falar primeiro dos IMALs, né? Inibidores da monoaminoxidase. Monoaminoxidase é uma enzima, tá? Essa enzima faz o quê? Ela degrada a serotonina quando a serotonina está lá na fenda sináptica. Então, uma parte da serotonina vai agir no neurônio pós-sináptico e a outra vai ser degradada por essa enzima, tá? O medicamento, ele quer o quê? Agora a gente está falando de depressão. Então, a gente quer que a serotonina fique por mais tempo ali, provocando essa sinapse, estimulando o neurônio subsequente. É isso que eu quero, para que esse neurônio que está deprimido sofra um potencial de ação e saia do quadro de depressão. Tá? Então, o pensamento é inverso em relação ao que a gente acabou de estudar. Então, esse medicamento, ele faz o quê? Ele inibe essa enzima que estaria degradando a serotonina. Então, se a enzima está inibida, a serotonina vai ficar em estado ativado por mais tempo na fenda sináptica, realizando a sinapse. Ok? Esse é o mecanismo de ação desses fármacos. Tá? Tá descrito aí no slide, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Eu vou fazer uma ressalva aqui para que vocês fiquem atentos a isso. Todos os antidepressivos vão levar 2 semanas a 3 para ter melhora do quadro sintomático do paciente, tanto em humanos quanto em animais. Porque ele está dessensibilizando o neurônio. Então, todo antidepressivo leva de 2 a 3 semanas para ter a melhora sintomática. Não que ele não esteja fazendo efeito, ele está fazendo efeito. Mas o cérebro só manifesta uma melhora depois de 2 a 3 semanas. Tá, pessoal?
Então, no humano, isso é muito complicado, porque nessas 2 primeiras semanas, o índice de suicídio é muito alto. Pessoas nessa fase do tratamento, elas pensam assim: eu já estou me tratando, não estou tendo nenhuma melhora. Isso é um sinal de que eu tenho que acabar com a minha vida. Então, a gente orienta muito o acompanhante, né, a família, de que nessas primeiras 2 a 3 semanas, os sintomas não vão melhorar, podem até piorar. E no animal é da mesma forma. Tá? Então, para todas essas 3 classes que eu vou falar com vocês, esses sintomas só vão melhorar depois de 2 a 3 semanas, tá bom? Dentro dos inibidores da monaminoxidase, o que vocês mais utilizarão para tratamento de depressão se chama selegilina, tá? Tá aqui nessa tabelinha. Ele é vendido com o nome de Deprilan, o mais famoso, tá? A selegilina, ela pode ser usada tanto para cão quanto para gato, tá? E em gato também é usado para prevenção de demência, o retardo da demência, tá bom? A segunda classe, a mais usada, é a classe dos tricíclicos, tá? Eles são considerados medicamentos estabilizantes do humor. Então, eles são muito prescritos para pacientes que ora está com uma característica de depressão, ora está com característica de ansiedade, que é comum a gente ver pacientes assim. Em um dia ele está muito ansioso, no outro ele está muito deprimido, tá? Então, esses medicamentos são muito usados como estabilizadores de humor, tá? São mais usados. O que eles fazem? Eles têm um mecanismo parecido com o anterior, mas eles vão evitar que a norepinefrina e a serotonina sejam reabsorvidas pelo neurônio pré, tá? E, pessoal, dentro dessa classe a gente tem a amitriptilina, a clomipramina e a imipramina. Também pode ser usado tanto para gato quanto para cães. Alguns podem ser usados para ave, como é o caso da amitriptilina. Todas essas tabelas estão lá no livro que eu recomendo para vocês, tá? Então, depois vocês podem olhar com calma isso aí, sem problema algum, tá? Esses são os tricíclicos. A amitriptilina e a clomipramina são muito usados em depressão em humanos, tá? E, por fim, mais ou menos... Professora, Oi? Pode falar. aonde entram os animais de porte? Animais... Oi, Oi, de grande fala. porte. Animais de grande porte. Os animais de grande porte. Você viu Isso. na tabela em algum lugar? Não? Não, eu queria saber aonde entram. É comum a gente observar padrão de depressão em animal de grande porte. Você tem algum relato, alguma coisa? De depressão nesses animais? Não, só queria saber se... Não, é igual eu Não, falei no mas eu início queria da nossa... saber se eu... O que se faz, se tiver algum padrão desse tipo, é a dose ser ajustada para o peso do animal. Mas a gente não vê muito relato disso, entendeu? De animal de grande porte com transtorno comportamental. Respondido? É igual assim, desmame, por exemplo. Desmame No medicamentoso. desmame, por exemplo, isso aí poderia... Não, no desmame, assim, do pasto mesmo, do leite. Esses remédios poderiam influenciar em alguma coisa na alimentação, para a melhora da alimentação do animal, alguma coisa assim? Usar para isso? Não tem indicação, não. Quem está falando? Elisa. Ô, Elisa, eu pelo menos não vi nenhum relato desse tipo de medicamento para desmame de animal de grande porte. Eu posso até dar uma olhada novamente, mas eu desconheço. Se alguém até tiver essa informação, eu peço até que me fale, ponha no fórum, porque realmente
pelo menos nos livros básicos que a gente usa, eu nunca li relatos sobre esse uso. Você já leu alguma coisa? Ou só Não, uma... tudo bem, Não, é só uma dúvida mesmo que surgiu. Aham. Tá bom? Até porque eles não são Tá bom, indicados obrigada. para usar em crianças, né? Em filhotes. Não tem recomendação, tá? Para usar em filhotes, mesmo em humanos, tá? Porque vão mexer Tudo com... bem, entendi. Esse cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, você pode mexer com outros parâmetros aí que não seriam desejáveis para o filhote, tá? Tá E a bom, nossa entendi, última... obrigada. A nossa última classe, pessoal, é a do ISRS, que é os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Muito parecido com o mecanismo de ação dos tricíclicos. Então, novamente, vou repetir para vocês entenderem isso. A serotonina é o neurotransmissor que vai estimular o neurônio subsequente, né? A gente quer essa estimulação. Então, o que esses medicamentos fazem é que o neurônio pré-sináptico libera serotonina. Alguma serotonina vai interagir com o receptor. E o restante vai ser recaptado pelo mesmo neurônio que liberou. Então, esses medicamentos vão lá e inibem essa recaptação. Aí a serotonina fica por mais tempo na fenda sináptica, estimulando por mais tempo o neurônio subsequente. Tá? Então, você intensifica a ação da serotonina. Tá? É por esse mecanismo que eles atuam. Talvez sejam mais conhecidos de vocês, né? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, são os 4 mais usados em animais, tá? É a classe que a gente mais ouve falar, pelo menos é o que a gente mais escuta de antidepressivo. Quando fala de antidepressivo, né, a gente acaba associando a eles. Algumas pessoas falam erradamente que eles são ansiolíticos, não são, tá, pessoal? Assim como vocês vão ouvir que benzodiazepina, que é antidepressivo, não é. O que acontece é que existem padrões comportamentais onde ora o paciente está deprimido e ora está depressivo, e aí você faz a associação das duas classes, né? Dessa classe que eu estou falando agora com benzodiazepínico. Ou quando o paciente tem pânico. Pânico é diferente de fobia, tá, pessoal? Não existe relato de pânico em animal, só em humano. Aí, esses pacientes vão ser tratados, sim, com um benzodiazepínico e com um inibidor seletivo de recaptação. Então, sejam atentos para não fazer confusão com isso, tá bom? Porque tem algum padrão baseado no que foi falado no início, que o nosso paciente é mais complicado porque ele não fala. Então, diagnosticar essas doenças... não é fácil. Difícil, né? né? No humano, a gente tem o que a gente chama de bipolar, né? Que hora ele está deprimido, hora ele está ansioso. Então, a gente acaba utilizando uma classe depressora e uma classe ansiolítica ao mesmo tempo. Tá? Entendi. Mas isso aí é medicamento coringa aí que vai para todo lado aí, não? Oi? Eu digo assim, como a gente vai ser difícil diagnosticar, às vezes também a mistura desses medicamentos. Assim, se o paciente está debilitado, está deprimido, está triste, é depressão. Se ele tem aqueles comportamentos mais explosivos, mais acelerados, taquicárdico, sudorético, aí é ansiedade. Então, essa associação das classes para o animal, isso não é comum. Isso é comum só no humano com bipolar ou com pânico. Eu estou deixando bem claro isso, pessoal, porque é muito comum a gente ouvir falar assim, eu estou usando um medicamento para dormir, fluoxetina. Fluoxetina não é para dormir, é para depressão. Ou o inverso a gente escuta também, né? Eu estou usando um medicamento para depressão. Aí você pergunta, qual é o medicamento? É diazepam. Diazepam não é para depressão, é para ansiedade, né? Então, os pacientes confundem muito isso e a gente acaba absorvendo esses erros, tá? Então, atenção, porque isso está errado. Tá bom? Então, só estou mostrando a vocês que quando tem a associação de um antidepressivo com um ansiolítico, é porque são quadros
específicos de ansiedade, que é o pânico, tá? E o bipolar. Fora esse padrão, não tem a indicação das associações, tá bom? Então, não confundam as duas classes, embora elas sejam trabalhadas juntas, tá? Aqui nós temos a classe, né, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Então, a fluoxetina, que é o Prozac, Daforin, Deprez, são os nomes mais conhecidos dele, Fluoxene. Tem a fluvoxamina, que é um pouco menos conhecida, mas é um medicamento super moderno, super bem desenvolvido, com menos efeitos colaterais. A paroxetina e a sertralina, eles são muito parecidos em termos de eficácia e em termos de efeito colateral também. É porque na linha humana, às vezes você vai usar esses medicamentos por 2 anos, por 5 anos, e aí com o passar do tempo, o paciente vai se tornando tolerante, e aí você tem que trocar. Então, geralmente você tem, eu tenho um paciente usando paroxetina, não está mais tendo a mesma eficácia, aí a gente troca para sertralina, né? Então, só para que vocês compreendam isso daí, tá? Bom, pessoal, com os animais, existem alguns fatores, assim como os humanos, que também têm que ser levados em consideração. O espaço físico que esse animal convive é importante. O agrupamento social, isso é determinante para o comportamento dele. A persistência do fator desencadeante. O meu animal, ele tem fobia a alguma coisa, ele tem medo a alguma coisa. Então, o medicamento vai ajudar a reduzir esses sintomas, esse medo que ele tem de alguma coisa. Mas é fato que quando ele for exposto ao medo, pode ser que ele volte a desencadear. O tratamento vai melhorar. De fato, a gente não tem uma cura definitiva, tá? E o comprometimento do proprietário a fazer esse tratamento a longo prazo, né? E em média de 2 meses, né? Então, se ele não for cauteloso, cuidadoso, fazer a administração correta, a gente não vai ter muito sucesso no tratamento. Ok, pessoal? Entendido? Dúvidas? A Marcela perguntou em relação ao lítio, se ele entra em uma dessas classes, né? Já ouvi falar do caso do bipolar usar lítio. O lítio, pessoal, é um medicamento com uma ação diferente de todas essas que eu falei com vocês aqui, tá? Ele é muito usado em psicoses mesmo, como, por exemplo, esquizofrenia, que é a dita loucura, tá? Então, o lítio tem uma ótima indicação para esse tipo, tá, Marcela? O bipolar, a gente só entra com lítio quando ele se torna agressivo, como esquizofrênico, tá? Se ele não tem um comportamento estereotipado de agressividade, o lítio não tem indicação para ansiedade e depressão, tá bom? Ele é mais para doenças um pouco mais graves, assim, em sintomatologia, em perigo mesmo, tá? Mais alguém? Bom, pessoal, então eu vou continuar ativa no fórum. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a aula está postada também. É importante que vocês deem uma olhada, né? A gente fica ativo lá no fórum. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Tá? Vou estar passando mais exercícios e mais atividades avaliativas essa semana. Como a faculdade alterou algumas coisinhas e a gente está em fase de adaptação, eu acabei ficando um pouco sobrecarregada com as atividades e ainda não desenvolvi. Mas amanhã a gente está postando para todos os cursos e todas as disciplinas a nossa prova ou atividade avaliativa, como vocês preferirem chamar. E vocês vão ter até o dia da minha prova para entregar via portal. Então, amanhã eu já vou estar postando para vocês. É a prova mesmo, que vale 5,5 pontos, tá? Então, vocês já podem começar a desenvolvê-la. Vocês vão entregar somente via portal. Todas as atividades avaliativas é importante que sejam entregues via portal. Nada de e-mail, nada de WhatsApp, não adianta. A faculdade não aceita, é documento. Então, tudo via portal. E aí, prestem atenção ao prazo. Lá na minha prova tem o dia do prazo da prova de vocês. É só até aquele dia que você pode entregar. Se você não entregar até naquele dia, você vai ter que pagar pela prova substitutiva, tá? E aí, dependendo da época, você vai fazer prova presencial, igual é normalmente,
se Deus quiser, já tiver passado esse surto de coronavírus. Então, fiquem atentos a isso. Na prova, tem todas as recomendações que eu faço a vocês. Ela vai ser resolvida à mão. Vocês vão ou fotografar ou escanear e colocar lá no portal. Cada professor fez a sua recomendação. Tem um quadro na prova de recomendações. A minha prova, ela deve ser feita à mão, fotografada ou escaneada e enviada via portal. A Fernanda acabou de perguntar, tá bom? Evitem plágio, a gente está com um sistema ativo de plágio, tá? A maioria dos professores tem, a faculdade já recomendou que a gente fique alerta a isso. Então, o plágio, ele não vai ser aceito nas provas, mesmo que seja online, via portal, Ctrl+C, Ctrl+V tá fora de moda, a gente vai estar investigando plágio, ou provas exatamente iguais, né, entre alunos, isso aí vai ser zerado, então atenção, porque a gente também vai estar atento a isso. Bom? Professora, mas no caso de buscar pesquisa, fonte de pesquisa que não seja as apostilas ou os livros, pode citar a fonte nas respostas? Você pode digitar a fonte. O que você não pode fazer é copiar e colar a resposta, entendeu? Tal qual outro autor escreveu. Isso aí é plágio, né? Sim. Vocês busquem sempre o entendimento da questão, da resposta, e tentem elaborar a resposta de vocês com as palavras de vocês, tá? Porque como é via portal, o plágio vai ser investigado. Isso aí já foi bem dito pela faculdade para todos nós professores nos nossos treinamentos que a gente está tendo com as aulas EAD. Tá? E as provas também foram elaboradas de uma forma que vocês vão ter que usar das próprias palavras para responder. Entenderam? E cada professor pode adotar um padrão de prova, tá? Aquele negócio, um ponto de objetiva, isso aí caiu em desuso porque a prova não é presencial. Tá certo? Aproveitem que a matéria está fresca na cabeça de vocês e já comecem a fazer desde amanhã. Não deixem para a última hora, né? Porque conforme a gente vai dando a matéria, vocês vão resolvendo a prova. Fica muito mais fácil do que deixar para resolver de uma vez no final do prazo. Tá? É só uma sugestão que eu dou a vocês. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Christian, obrigada. Vou ficar à disposição do fórum, caso mais alguém tenha dúvida, tá bom? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.